Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Xixito, especialista em liturgia, e nós vamos passar este tempo juntos aqui neste curso que tem como objetivo ajudar você no seu ministério como músico católico. Entender um pouco mais sobre liturgia com certeza vai ajudar, afinal de contas, a maioria do exercício ministerial de um músico se dá dentro das celebrações. Esse curso não tem pretensão de formar nenhum grande especialista, mas quer nos ajudar na prática, no nosso cotidiano. Então as nossas aulas vão ser bem rápidas, mas ao mesmo tempo com o conteúdo que talvez seja bastante valioso para este nosso processo de crescimento, para servirmos melhor o Senhor. Então aproveita aí todos os minutos dessa nossa conversa e vamos aprender um pouco mais sobre liturgia. Muito bem, então vamos lá começar a nossa reflexão, né? Pega lá papel e caneta para anotar tudo direitinho. Vamos começar entendendo o que é essa tal de liturgia, uma palavra tão escutada por nós e às vezes que não é bem entendida. Na maioria das vezes, quando nós escutamos falar de liturgia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um conjunto de regras. Nós pensamos a liturgia com pode ou não pode. Liturgia é um pouquinho mais do que isso, e é nessa direção que a gente vai tentar refletir um pouquinho nesta nossa conversa. A palavra liturgia tem a sua origem no grego, com a junção de dois conceitos, o conceito laos, que significa povo, e a palavra ergon, que significa serviço. Liturgia, então, seria um serviço em favor do povo ou um serviço prestado pelo povo. Se nós olharmos direitinho as nossas celebrações, se encaixa bem este conceito. Ao mesmo tempo que algo é feito em favor das pessoas que celebram, é feito também pelas próprias pessoas que se reúnem para a celebração. Aqui a gente entende que a liturgia não é feita só pelos ministros ordenados ou só por aqueles que estão no presbitério, mas a liturgia é feita por todo o povo de Deus. E aqui entra o papel importante do músico, do animador da liturgia. Afinal de contas, é um serviço feito também pelo povo. Esse conceito diretamente não fala de ritos, né? Não fala de algo sagrado, mas aos poucos isso foi sendo trazido para a igreja e hoje, quando nós escutamos a palavra liturgia, a primeira coisa que vem na mente são as celebrações e principalmente a celebração da missa. O cuidado que a gente dizia que devemos ter sobre usar a liturgia como um conjunto de regras, é claro, um cuidado necessário para que nós não prendamos a nossa atenção numa certa tensão. Ninguém celebra quando tem que cumprir direitinho ritos, uma coisa aqui, outra coisa ali, quase que com medo de errar. Você que é músico com certeza sabe que uma música flui com muito mais naturalidade quando a gente tem domínio sobre aquilo, mas quando a gente vai seguindo aquela melodia ou aquela harmonia que foi composta, sempre com um link um pouco mais suave. A celebração sempre vai ser uma celebração interessante, harmoniosa e ajudar na liturgia quando não tiver essa tensão, quando não tiver esta pressão. Então nós não podemos entender a liturgia como este conjunto de regras, mas quase que como balizas que vão nos ajudando a celebrar o mistério verdadeiro e não outra coisa, para não trocarmos, apresentarmos Jesus como Genésio, fazer com que as pessoas se relacionem não com o mistério de Cristo, mas com alguma coisa que porventura entre no meio da estrada. Entre as tantas maneiras de abordar a liturgia, uma das palavras que eu penso que nós deveríamos tomar cuidado é a palavra antilitúrgico. Com alguma frequência nós escutamos aqui e ali, cuidado com isso, que isso é antilitúrgico, cuidado com aquilo que não pode, tal coisa. Claro que existem regras e elas são necessárias para a organização, mas ao meu ver, quando nós chamamos algo de antilitúrgico, nós estamos quase que duvidando da boa índole, da boa vontade daquela pessoa que está se ofertando o seu tempo, ou está se organizando para a celebração. O prefixo anti significa diretamente contrário, e eu não consigo acreditar que as pessoas na igreja queiram destruir a liturgia de maneira proposital. Talvez fosse mais interessante que nós usássemos o conceito adequado ou inadequado,
Porque uma mesma coisa, dependendo do contexto em que se encontra, pode mudar de adequada para inadequada ou vice-versa. Vamos pensar, por exemplo, em celebrar a Eucaristia com um copo de plástico. Parece inadequado quando nós pensamos isso, o plástico não consegue transmitir o valor, a sacralidade daquela celebração. Mas, se nós pensarmos em celebrar a Eucaristia num recipiente de plástico dentro de um presídio, por exemplo, no qual não se pode entrar com nenhum recipiente de metal por uma questão de segurança, é melhor celebrar com o plástico do que não celebrar. Afinal de contas, nosso Senhor mesmo disse: estive preso e foste me visitar. Então veja, a ação é a mesma, celebrar a Eucaristia num recipiente de plástico. Na minha comunidade, isso parece inadequado. Naquele contexto específico de um centro de detenção, aquela mesma atitude é uma atitude adequada. Assim, a gente entende que as regras da liturgia não servem para nos aprisionar, mas servem, na verdade, para nos ajudar, como eu dizia, a expressar o mistério verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa importante para pensarmos, talvez uma outra forma de olhar o conceito liturgia que nós podemos ter diante dos olhos, é o conceito de São Plácido. São Plácido foi um monge beneditino que foi responsável por organizar a liturgia beneditina, que até hoje é tida como referência de liturgia. E São Plácido dizia assim: liturgia é transformar em linguagem humana o ser de Deus. Antigamente, na catequese, a gente tinha que responder a uma grande sabatina quando ia se receber os sacramentos. E a primeira pergunta que os padres faziam era: quem é Deus? Essa pergunta tinha que ter como resposta: Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Ora, se Deus é um Espírito perfeitíssimo e se o ser humano aprende através dos seus sentidos, da sua materialidade, é impossível que o homem e Deus entrem em contato sem que haja uma linguagem que permita ao ser humano alcançar o mistério divino. A liturgia é esta linguagem que transforma em algo acessível para o ser humano aquele ser de Deus que é bondade, que é amor, que é misericórdia e que se debruça sobre a humanidade para salvá-la do pecado. Então, o cuidado que nós temos com o cumprimento das normativas litúrgicas é justamente para garantirmos que estamos entrando em contato com Deus. Deus, esse Espírito perfeitíssimo que está na eternidade, se utiliza do espaço e do tempo para falar conosco, para se comunicar conosco. A liturgia, então, é esta organização no espaço e no tempo que nos ajuda a entrar em contato com o mistério divino. Então, só para a gente ter bem claro na nossa frente aquilo que é importante quando nós falamos do conceito liturgia. Primeiro, liturgia é transformar em linguagem humana o ser de Deus. Por isso, devemos ter o cuidado de cumprir aquilo que a liturgia nos pede para não apresentarmos algo diferente do mistério divino. Segundo, o cuidado com o conceito antilitúrgico. Parece muito pesado. É melhor usar adequado e inadequado. E terceiro, se a liturgia é serviço do povo ou serviço para o povo, todos aqueles que se encontram para a celebração são agentes da liturgia e não somente aqueles ministros que estão lá na frente exercendo esta ou aquela função específica.